você verifica que Deus, logo identifica é o seguinte, que Deus permite o problema ou os problemas. Por quê? Porque Ele quer se revelar para nós. Deus aproveita o mal para fazer o bem. Ele aproveita o mal que nós sofremos para dar a chance da gente se humilhar perante Ele e receber o que Ele tem a oferecer. Mas isso, obviamente, se deve à fé. A fé sobrenatural. Não é a fé natural que é a fé religiosa. A fé religiosa, a fé natural, não traz Deus até nós. Mas quando nós manifestamos a fé sobrenatural, aí a coisa acontece. Aliás, isso é ensinado pelo apóstolo, o meio-irmão de Jesus, Tiago. Tiago fala sobre isso e eu quero que você preste bastante atenção nesse texto que nós vamos ler e explicar para que você veja como a fé funciona, como a fé manifesta na vida daqueles que são sinceros. Por favor, coloque aí o texto. Então, ele diz assim, Tiago diz assim, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quer dizer, Tiago está falando com os irmãos. Ele estava falando com os irmãos. O início, o endereçamento dessa carta foi aos irmãos. E ele diz para os irmãos, tu crês, vocês creem que há um só Deus, fazes bem. Mas também os demônios creem, diz ele, e estremecem. Os demônios também creem e estremecem. Quer dizer, todo mundo tem fé. Até os demônios têm fé. A diferença está no que nós vamos ver agora. Como ele diz, mas, ó homem vão, queres tu saber, conhecer que a fé sem as obras é morta? Aí ele entra na fé sobrenatural, porque a fé natural é a fé religiosa, é a fé que todo mundo tem, mas a fé sobrenatural é apenas para aqueles que são sinceros e querem conhecer, querem saber que tipo de fé que tem. Então ele diz assim, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quer dizer, ele está mostrando o tipo de fé que agrada a Deus, que traz Deus até nós, como foi o caso da doutora Andressa, que ela não foi na igreja, ela não foi no templo, ela não fez corrente, ela nem sabia, né, da igreja naturalmente, mas ela foi curada pela própria fé, a fé sobrenatural que Deus lhe deu. Então diz, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quer dizer, Abraão teve que fazer alguma coisa, teve que manifestar a sua fé. Qual foi a manifestação da fé de Abraão? Muitas manifestações. Porém, teve uma que foi a maior, que foi a mais forte, foi quando ele ofereceu o seu próprio filho no altar. Então ele diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, quer dizer, a fé andou em paralelo com as obras, a fé acompanhou as obras, e que pelas obras, quer dizer, pelas atitudes de fé, e aqui eu vejo a fé sacrificial, bem vês que a fé sobrenatural, a fé sacrificial, cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Olha só, ele continua dizendo, e cumpriu-se a Escritura, que diz, veja só,
cumpriu-se a Escritura, a palavra de Deus se cumpriu, que diz que e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Quer dizer, quando a pessoa crê em Deus, como Abraão creu, obedecendo, sacrificando, manifestando uma fé sobrenatural, então a pessoa é justificada. Quer dizer, ela se torna merecedora dos favores de Deus. Quer dizer, quando nós manifestamos a fé sobrenatural, a fé sacrificial, a fé com obras, então nós nos tornamos merecedores dos favores de Deus. Então, e foi-lhe isso imputado como justiça, quer dizer, a pessoa se torna merecedora e foi chamado o amigo de Deus. Quer dizer, quando a gente manifesta a fé sobrenatural, a fé sacrificial, através de obras, então nós nos tornamos como que amigos de Deus, ou merecedores dos favores de Deus. Aí ele continua, vedes então que o homem é justificado pelas obras, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Quer dizer, é pela fé, mas também com obras. É com obras, mas também com a fé. Quer dizer, a fé e as obras caminham juntas. Mas que tipo de obras? A obra sacrificial. Porque, no caso da doutora Andressa, quando ela tomou conhecimento do seu nódulo na tireoide, ela ouviu que o pastor ia fazer uma oração pela rádio, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, à meia-noite, quer dizer, a oração foi feita à meia-noite. Então ela sacrificou, um sacrifício pequenininho, porque ela esperou a hora da oração para orar junto. E quando foi na hora, meia-noite, aliás, 15 para meia-noite, ela já estava preparada. Isso é uma fé acompanhada de obras. Ela sacrificou. Ela não somente ouviu a oração, mas ela também sacrificou, ela orou, ela clamou, ela suplicou, ela manifestou, esboçou uma fé sólida, uma fé sacrificial. Ela orou em concordância com o pastor. Então, vedes, conforme diz Tiago, vedes então que o homem é justificado, é perdoado pelas obras e não somente pela fé. Porque se fosse só pela fé, então o mundo inteiro seria uma maravilha, não é verdade? Mas seria um paraíso, porque todo mundo tem fé. O judeu tem fé, o muçulmano tem fé, o católico tem fé, o evangélico tem fé, o espírita tem fé, todos têm fé, o budista tem fé, todas as pessoas têm fé, mas não é uma fé sacrificial e por isso esse tipo de fé não funciona, não agrada a Deus e obviamente não traz os seus favores. Aí ele complementa, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí está a razão de muitas pessoas professarem a fé em Deus e terem uma vida irrisória, medíocre. Porque como a gente pode expressar a fé num Deus tão grande e viver uma vida medíocre, uma vida pequenina, miudinha, insignificante, sofrida? Não é possível. Não combina. Não combina. Não combina com a nossa inteligência. É ou não é? Não combina com a sua inteligência. Poxa, peraí, eu creio num Deus tão grande, mas a minha vida está tão desgraçada que como é que pode? E você acha até que Deus é o culpado dessa desgraça na sua vida. Mas não é. Ele permitiu essa desgraça na sua vida, assim como ele permitiu a desgraça na vida da doutora Andressa. Só que ela foi sábia, foi inteligente. Ela apelou para a fé mesmo sendo uma médica. Você não é médico. Você tem uma outra profissão. Você tem uma outra formação.
Mas você também tem fé. Mas o que você tem feito da sua fé? Se é uma fé religiosa, se é uma fé vulgar, comum, então não vai acontecer nada. Mas se a sua fé for acompanhada de obras do sacrifício, então Deus vai ouvir a sua fé, vai atender o seu clamor e vai responder a sua oração, porque foi assim que aconteceu com a doutora Andressa, que nem sequer foi na igreja. Então aqui ele explica, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quer dizer, a fé sem sacrifícios é morta. A fé sem sacrifícios é morta, porque se torna uma fé passiva, uma fé religiosa, mas não funciona porque a fé religiosa a pessoa não sacrifica de acordo com a fé bíblica. E isso, assim sendo, minha amiga, nós respondemos você, meu amigo, que crê em Deus, mas tem uma vida amarrada, travada, atolada num lamaçal que não dá pé. E diga-se de passagem que você verifica, nós estamos vivendo os dias que antecedem o carnaval, a festa do carnaval, a festa da carne, a festa da carne. Então, se você tem uma fé pautada na palavra de Deus, uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé sacrificial, então você sacrifica a sua carne para poder ter o espírito da fé consigo. Você sacrifica a carne. A doutora Andressa sacrificou o seu eu, sacrificou os seus estudos, digamos assim, os seus conhecimentos e apelou para a fé sobrenatural, a fé sacrificial, a fé que a fez reconhecer que, mesmo sendo da área da ciência médica, ela tinha que apelar para a ciência espiritual. Ela sacrificou o seu eu, ela sacrificou os seus conhecimentos, ela colocou no altar, quer dizer, ela buscou a Deus, se ajoelhou com seus pais e ali orou junto do rádio, pedindo a Deus misericórdia, e Deus ouviu a sua oração. Que beleza, né? Você vê como é que Deus trabalha. Ele trabalha na vida de todos os que o invocam em espírito e em verdade. Quer dizer, na fé com sinceridade. A fé não fingida, a fé assumida. Graças a Deus.